Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um encontro, a mais uma quarta-feira. Na semana passada eu trouxe uma experiência citada por Napoleão Hill naquele livro dele Quem Pensa Enriquece, né? Eu falei sobre a história que ele cita no livro, que é de Barney e seu tio, onde eles vão à busca de ouro em Colorado, né? Apenas com uma picareta e um machado, ele descobre a maior mina de ouro dos Estados Unidos. Enfim, nessa historinha, depois vocês assistam o vídeo anterior, vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo, né, a playlist. Resumidamente, nessa historinha, Barney e seu tio encontraram a mina de ouro só que teve um momento que que a linha do ouro acabou. Simplesmente eles pensaram que o ouro havia esgotado. Então eles resolveram vender todo o maquinário, todo o equipamento para o comerciante local e voltaram para casa. O comerciante local, que foi mais esperto, procurou um engenheiro e esse engenheiro identificou que era apenas uma falha na linha do ouro e que se Barnes e seu tio tivessem perfurado mais um pouco, eles iriam encontrar a continuidade da linha do ouro. E eles haviam parado apenas a 1 metro de distância da linha se reencontrar, né? Então eles estavam apenas a 1 metro de ouro, a 1 metro do ouro, né? Então eles perderam uma grande oportunidade. E nessa aula eu falei um pouquinho sobre Napoleão Hill, onde ele fala sobre a importância do pensamento, né? Da gente pensar e persistir, não só pensar, mas agir e persistir, né? E hoje eu vou dar continuidade trazendo o exercício que eu fiquei de trazer na semana passada, que eu comentei na semana passada que traria hoje, que tem a ver com isso, né? Mas antes de eu entrar no assunto, antes de eu entrar no contexto, eu vou pedir para vocês aguardarem até o final. No final eu vou passar o exercício para vocês, mas antes eu vou pedir para você curtir, compartilhe aqui esse vídeo para os seus amigos, né? Para aqueles que precisam ver um pouco sobre gerar renda. Convido você também a participar do meu grupo do Telegram, Gerar Renda Sem Sair de Casa. Lá tem material, lá tem um grupo de interação, tem o nosso chat onde você pode discutir com outras pessoas, conversar com outras pessoas, trocar umas ideias, né? E vou deixar o link também aqui na descrição. Que mais? Então, o que acontece? Napoleão, ele sempre falou o seguinte: o nosso pensamento, ele pode se tornar um desejo quando a gente pensa constantemente naquilo. Então, se a gente pensa numa determinada coisa, ele pode se tornar um desejo. Quando se torna um desejo e esse desejo aumenta de forma que se torna insaciável, ele nos leva a uma ação, né? É como se, quando você deseja muito alguma coisa, o que você faz? Você age, você tenta conquistar aquela coisa, né? Então, o que é o desejo? O desejo, resumidamente, é saber exatamente o que você quer. É saber de modo claro aquilo que você quer. Então, o que você tem que fazer? Primeiro você vai pensar no que você quer. Vamos supor que você tem um sonho de abrir um negócio online. Você vai pensar naquilo que você quer. Quando isso se torna muito claro para você ele acaba se tornando um desejo. Mas para isso você tem que pensar nisso que você quer, né? E ele se torna um desejo de modo insaciável se você pensar com frequência, né? Porque não basta só você querer, você tem que querer e desejar. E ele fala o seguinte, que o segredo para que você possa tornar o seu desejo em realidade, primeiro é você pensar, né? Você saber o que quer. Segundo é você acreditar na sua própria capacidade. Então vamos supor que eu, Renata, eu queira vender algum produto, né? Se eu não acreditar na minha capacidade de vender, quem é que vai comprar algo de mim?
Se eu não acreditar em mim mesma, ninguém vai acreditar. Se eu não fizer por mim mesma aquilo que eu preciso fazer, ninguém vai fazer. Então ele fala que é muito importante que a gente acredite em nós mesmos, que a gente acredite naquilo que a gente é capaz de fazer. E outra coisa que ele fala também, ele fala sobre a persistência. Eu tenho que persistir até alcançar. Então são 3 elementos que ele traz. Primeiro é saber o que quer, que é o desejo. Segundo é acreditar na nossa própria capacidade. E terceiro é persistir até alcançar aquilo que eu desejo. Então ele traz esses 3 elementos. E ele conta a história de Barnes. Barnes, ele era um cara comum, só que Barnes tinha um grande sonho. O Barnes, ele tinha um desejo muito grande de se tornar sócio de Thomas Edison. Cara, Barnes era um homem comum. E assim, se ele contasse o sonho dele para as pessoas, provavelmente as pessoas iam dizer: nossa, você é maluco, Thomas Edison, o cara é super famoso, o cara, sabe, você não é ninguém. Poderia até ouvir isso das pessoas. Só que ele tinha um desejo insaciável. Ele queria tanto, mas ele queria tanto se tornar um sócio do Thomas Edison. Ele não tinha dinheiro sequer para pegar o trem até lá. Até que um dia qualquer ele conseguiu pegar o trem e conseguiu chegar até o escritório. E ele foi para o escritório de Thomas Edison justamente para se tornar sócio. Ele não foi para ser empregado, ele foi no desejo, na intenção de realizar o seu desejo. Só que ele era uma pessoa simples, era uma pessoa comum e era uma pessoa inclusive mal vestida, né? Porque ele fala, quando ele faz o Napoleão Hill, ele entrevistou várias pessoas bem-sucedidas e Barnes foi uma delas, né? E Napoleão, ele fala o seguinte, que o Barnes, ele tinha uma aparência de mendigo, tanto que quando ele chegou pro Thomas Edison, até que ele conseguiu convencer Thomas Edison de recebê-lo, tal, sem se conhecerem. Quando ele chegou no escritório de Thomas Edison, Thomas Edison olhou assim para ele, viu aquela aparência de mendigo, mas a fala dele, a forma como ele argumentou, como ele se comunicou, acendeu mais ou menos uma luzinha, sabe, em Thomas Edison. Ele não olhou só para aparência, porque se ele olhasse só para aparência, ali ele já reprovaria Barnes. Só que quando Barnes começou a falar, ele percebeu algo diferente em Barnes. Aí o que ele fez? É claro que Barnes não seria o sócio dele. Ele chegou e deu um emprego para Barnes. Eu não me lembro agora qual foi o cargo, mas era um cargo muito simples. Barnes iniciou o emprego dele, aceitou a vaga. Mas aí você pode perguntar, poxa Renata, mas o cara não queria ser sócio do Thomas Edison e de repente aceita um cargo qualquer? Mas Barnes não desistiu. Lembra na semana passada que eu falei que 95% das pessoas desistem no primeiro obstáculo? Na primeira derrota, aparentemente derrota, primeira derrota provisória? Só que Barnes não estava entre os 95%, ele estava entre os 5% que tenta a segunda, que tenta a terceira, que tenta a quarta, que tenta até alcançar o resultado. O que ele fez? Ele aceitou. Ele não podia ser sócio naquele momento, mas ele aceitou. Ele aceitou como empregado, beleza. Mas o que ele fazia? Ele não ia só, vou me contentar com isso, não. Ele ia todos os dias para o escritório, só que ele colocava no seu pensamento, no seu coração. Ele ia e sentia que ele era o sócio. Ele ia como se fosse o sócio de Thomas Edison. Ele não ia como empregado. Na mente dele, na intenção dele, ele ia como o sócio do Thomas Edison. Todos os dias ele trabalhava como se fosse o sócio. Em 5 anos, Barnes era sócio de Thomas Edison. Barnes ele teve os 3 elementos que Napoleão fala, que é o desejo, né? Quer saber o que quer. Ele tinha muita clareza daquilo que ele queria. E ele não deixou os obstáculos derrubarem ele. E tem mais. Napoleão ele fala o seguinte, que Barnes, quando pegou o trem e foi embora, ele quebrou todas as pontes atrás dele. Ou seja, ele quebrou todas as possibilidades de recuo.
Ele foi na intenção de não voltar enquanto não tivesse aquilo que ele realmente desejava. Então ele eliminou qualquer possibilidade de desistência. Por isso que ele conseguiu. Ele levou 5 anos e se tornou sócio de Thomas Edison. E ele tinha as 3 coisas. Ele tinha o desejo, que ele sabia, ele tinha uma clareza daquilo que ele queria. Ele acreditava na própria capacidade, por mais que o Thomas Edison colocasse ele apenas como empregado e não como sócio, mas ele sabia que ele tinha capacidade para se tornar um sócio. E ele era persistente. Ele não desistiu no primeiro momento. Ele insistiu até chegar ao resultado. Aí Napoleão, ele passa um exercício muito interessante. Ele comenta o seguinte, que primeiro nós temos que pensar naquilo que a gente quer e depois tornar aquele pensamento um desejo. E mais que isso, tornar esse desejo tão incessante, porque é justamente esse desejo incessante que vai nos fazer agir e buscar aquilo que nós queremos. E ele diz que ele apresenta um exercício extremamente prático em relação a isso. Ele fala o seguinte: primeiro passo, ele dá alguns passos. Primeiro passo, você vai pensar naquilo que você quer. Traça uma meta. Qual é a meta? Vamos supor, no exemplo dele, ele fala sobre enriquecimento, que o livro dele é sobre enriquecimento, né? Mas isso pode ser aplicado para qualquer área da vida, seja para a área financeira, seja para a área de saúde, seja para a área de desenvolvimento pessoal, seja para qualquer área da vida. E aqui, no Gerar Renda, eu aconselho pensar no seu negócio. Pense numa meta no seu negócio, é o primeiro passo. Ou pense numa meta para a saúde, pense numa meta para o seu desenvolvimento, né? Pense numa meta para a sua vida profissional, não importa. Mas vamos botar aqui como exemplo o negócio. Pense como uma meta para o seu negócio. Esse é o primeiro passo. Você vai pensar, inclusive, primeiro você vai pensar no objetivo geral. E esse é meu objetivo. Abrir um negócio online, por exemplo. Quais são as pequenas metas que você vai realizar até chegar a esse objetivo? E você vai pensar, inclusive, em termos de valores. Então, quem quiser pensar, eu quero juntar um montante, meu objetivo é juntar um montante, um valor X. Pensar, inclusive, em valores, se for o caso, tá? Mas pensando aqui para o negócio online, vamos supor que a sua meta seja abrir um negócio. Vai traçar lá seu objetivo, quais são os passos que você vai dar para abrir o seu negócio. E quais são os valores, valor no sentido valor mesmo, dinheiro. Quanto você precisa para abrir o seu negócio? Estipule tudo isso. Segundo passo, o que você vai dar em troca? Nada vem de graça. Barnes, para ele chegar a ser sócio, ele deu algo em troca. Ele teve que se sacrificar, trabalhar todos os dias como empregado, embora no coração dele, no pensamento dele, ele trabalhava como sócio. Provavelmente ele deu sangue. Ele não ia chegar sócio assim se fosse um funcionário qualquer, se fosse um funcionário comum. Provavelmente ele se destacou. Com certeza ele se destacou. E para se destacar, ele se dedicou, se esforçou. Então ele fez algo em troca. Você, o que você vai dar algo em troca? Você já tem o seu objetivo, está traçando suas metas, e o que você vai fazer, vai dar em troca? Terceiro passo, estabelecer uma data. Eu quero abrir um negócio, por exemplo, mas você vai abrir seu negócio quando? Que dia? Estabelecer uma data, um prazo para você alcançar aquilo ali. Se você não tiver clareza no tempo que você precisa alcançar, você não vai criar estratégia, você não vai criar meta, você não vai chegar a lugar nenhum. O seu objetivo não passará de um sonho, apenas de um pensamento, apenas de um desejo. Então tem que ter data. Quarto, criar um plano. Você vai montar um plano para poder alcançar aquelas pequenas metas. Você vai estabelecer quais são as estratégias, o que eu preciso fazer para alcançar essas pequenas metas e alcançar o meu objetivo. Você vai traçar esse plano. E mais do que isso, você vai executar de imediato.
Ah, não é, vou executar daqui a um mês. Não, é executar agora. Independente de você estar preparado ou não. E detalhe, se você tentar se preparar para iniciar qualquer coisa, você nunca vai começar, porque nós nunca estamos prontos. Sempre temos a sensação de que precisa de mais alguma coisa, e eu acho que não é isso que você quer, né? E quando a gente pensa em conhecer mais alguma coisa para iniciar algo, a gente nunca começa, porque nós, seres humanos, nunca somos saciados no que se refere a conhecimento. Sempre temos a sensação de que não estamos preparados. Então você vai criar o seu plano e você vai executar, independente de você estar preparado ou não. Quinto passo, você vai anotar tudo. Você vai anotar tudo e vai escrever uma declaração. Você vai escrever uma declaração com tudo, com o seu objetivo, as suas metas, o seu plano, quais são as datas, quais são os valores, tudo. Como que você vai executar? Você vai escrever uma declaração. Sexto e último passo. Você vai ler essa declaração todos os dias, em voz alta. E quando você lê, você não vai ler por ler. Quando você lê, você procura sentir. Quando você procurar sentir, a cada dia que passar, esse desejo ele vai aumentando dentro de você. O seu pensamento ele vai se tornando um desejo. E esse desejo ele vai crescendo. E o bom de quando você lê é que você lembra de tudo aquilo que você se comprometeu em fazer. Do plano que você traçou. E isso faz com que aquele pensamento, aquele desejo, ele continue aceso, continue ardente dentro de você. Então ele vai crescendo. E conforme ele cresce, ele te dá impulso para você fazer mais. Eu tenho aqui, ó. Eu fiz aqui minha declaração há uns dias atrás, né? Não vou abrir nem vou ler para vocês porque isso aqui é muito pessoal. Mas eu acredito muito, sugiro que vocês façam. É uma forma de manter vivo aí seus objetivos, suas metas, seus desejos, é uma forma de aumentar e de te levar de fato à execução. Então não adianta apenas pensar. Se você pensar e não executar, você não vai sair do lugar. Então eu acho que esse exercício, não tenho certeza, que esse exercício nos ajuda a dar os primeiros passos para o alcance do nosso desejo. Então, eu super recomendo esse exercício, ele é de Napoleão Hill, se encontra naquele livro Quem Pensa Enriquece. Vou deixar o link do livro aqui para vocês também, caso vocês tenham interesse. E nos encontramos na próxima aula. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser comentar sobre o vídeo de hoje, podem deixar aqui a mensagem de vocês aqui nos comentários, depois eu respondo com atenção. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e eu desejo para todos uma ótima semana. Beijo!